Olá pessoal, nós estamos no nosso dossiê do Ide pelo Reino, nosso primeiro dossiê, se devo crer na Bíblia e se há algum conteúdo que nós podemos dizer que são autênticos, enfim, eu já tô aqui com os meus aparatos a respeito dos estudos que a gente fez e a gente vai refutar a Bíblia, será? Por isso, se você já gostou da ideia, se você quer mais conteúdos assim, você se inscreve aqui no canal, clique no gostei e vai lá, clica aí, enquanto isso vou tomando meu café. Então, será que a Bíblia foi alterada? Ou ela foi escrita pelo Império Romano? Ou pela Igreja Católica que nós conhecemos para dominar as massas? É uma escrita do alto clero para dominar massas? Para que hoje as pessoas se tornem refém dela? Será que a Bíblia foi inventada? Será que é apenas uma história mitológica? Enfim, nós vamos começar a pensar um pouco sobre isso. Sabemos que há uma série de escavações e contribuições filosóficas, históricas, arqueológicas que tentam colocar pingos nos is a respeito da Bíblia para ver se ela é autêntica. E nenhuma delas contradisse a Bíblia, dizendo que ela não é real pelo simples fato de ser assim. Todas as contribuições arqueológicas foram contribuições autênticas, dizendo da veracidade da Bíblia. E principalmente as escritas literárias, quando ela trata de gênero literário, nós começamos a perceber a autenticidade dela. Porém, nós vamos discorrer alguns assuntos aqui e eu quero que você fique comigo, porque a gente vai, talvez, descobrir algo que a gente não sabia até então. Sabemos que as escavações arqueológicas elas não nos produzem fé. O que produz fé é a própria pregação do Evangelho, ou seja, sabendo da messianidade de Jesus e crendo que Ele é o Filho de Deus e o único Deus que morreu por nossos pecados. Nessa pregação do Evangelho nos produz fé. Porém, a arqueologia ela contribui para a confirmação da nossa fé. Então, nós vamos procurar na história, na arqueologia, na filosofia, algo que possa contribuir e confirmar a nossa fé e se conseguimos confirmar ela e se ela é de fato algo autêntico. Sabemos que a Bíblia é formada por 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, separado por 40 autores praticamente, 40 autores da Europa, da Ásia e da África, espaçado em torno de 1.600 anos pelas suas escritas. O Antigo Testamento sempre está apontando para um Cristo, um Messias, que viria para resolver o problema da humanidade. A filosofia ela sempre procura explicar como outros campos, principalmente a psicologia, a história, que tenta explicar os comportamentos humanos, o porquê que ela age como age e reage como reage. E nessa tentativa de explicar, sempre se encontra uma insuficiência, um vazio, um mal, se é que existe o mal até então, e o que é o mal. E nessa tentativa de explicar todo esse tipo de sistemáticas, a Bíblia também ela aponta para a resolução dessas tentativas. O que seria a Bíblia então? A história da Bíblia é um Deus que criou céus e terra e também formou do pó da terra uma espécie de animal que tem um poder de consciência, e nesse poder de consciência ele consegue raciocinar, consegue construir, consegue formar tudo por suas ideias, consegue construir ideias propriamente. Não é à toa que René Descartes vai dizer penso, logo existo. Então não há possibilidade de crer numa inexistência humana sendo que estou pensando. Então, se eu consigo pensar, logo já estou existindo. E trazendo essa ideia de um ser humano agora com consciência, um animal, vamos colocar entre aspas,
Um animal que tem esse poder de consciência, ele consegue raciocinar, consegue criar ideias, ideologias, enfim. E para ele foi criado uma restrição, uma proibição. E esse ser humano quebra essa lei, essa proibição. Torna-se, então, inimigo de Deus por quebrar essa lei. Tornando-se inimigo de Deus, agora Deus procura, de uma forma sistêmica, tentar agir com que um homem venha se redimir, ou que o homem venha ter um formato de redenção para que eles possam novamente viver em comunhão. Então, sendo o ser humano inimigo de Deus, o próprio Deus trata em toda a sua história uma forma de redimir o homem. Para que isso seja concretizado, o Antigo Testamento aponta para um Messias, para um Cristo, em que viria para cumprir esse tipo de coisa. Fazer com que o homem volte-se a Deus e que ele tenha a capacidade de relacionar-se com Deus novamente, se tornando, de uma forma adotiva, filhos e amigos de Deus. Então surge Jesus, sendo considerado o Cristo, esse Messias, que ele viveu por 33 anos, morreu, foi sepultado e supostamente ressuscitou no terceiro dia. Será verdade isso? É isso que os evangelhos, é isso que o Novo Testamento diz, que ele veio, viveu aqui e aos 33 anos ele foi morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Esse conteúdo é verídico? Nesse espaço de tempo houve várias transformações sociais, éticas, culturais, que nós devemos tomar muito cuidado, porque há separações entre doutrinas e há separações do que eram transformações sociais, políticas, culturais, históricas, que não servem para nós. Então nós devemos saber o que são doutrinas e o que são transformações apenas, aquilo que foi de passagem, aquilo que se tornou cultural. Porque a centralidade do evangelho é essa, um Deus que se fez carne para redimir o pecador, ou dar ao pecador a possibilidade de salvação. E todo aquele que nele crê, ou que crê em Cristo e no seu sacrifício, seria salvo dessa explicação filosófica que nós tentamos sempre achar uma explicação, que é o porquê que o ser humano age como age, reage como reage, e por que existe esse mal. Mas será que tudo isso foi uma invenção romana, uma invenção do Império Romano, uma invenção da Igreja Católica Romana? Será? Bom, seria uma contradição gigantesca o fato que os escritos não estão tratando de uma propaganda e não estão tratando de algo que fosse comprado naquela época. Os escritos do Evangelho estão tratando de algo jornalístico. Então eles não estão tratando de uma propaganda, porque uma propaganda, o que ela visa? Ela visa o prazer ou a ideia contemporânea. Por exemplo, se você está procurando um carro, e eu sou vendedor de carros, você está procurando um carro, um carro que seja bom, um carro que seja, possivelmente, seja uma caminhonete, para que você faça umas viagens, e essa viagem ela tem rodovias e estradas muito complicadas e delicadas e que precisa de uma caminhonete. Eu não vou te vender um golzinho, bolinha, 1.0 para que você, baixo praticamente, para que você venha andar nesse tipo de rua. Você não vai comprar a ideia, porque não é uma ideia sua, não é uma ideia que você compre. Eu vou te vender uma caminhonete, eu vou te apresentar a melhor caminhonete para que você venha andar nessas estradas complicadas. E o evangelho, ele sempre vai contradizer o Império Romano. E a gente vai citar alguns pontos que contradizem o Império Romano e contradiz a filosofia daquela época. Por exemplo, existiam os filósofos platônicos, existiam os filósofos pitagóricos, os epicureus, os atomistas, e eles sempre acreditavam na transmigração ou
um formato, como diz Platão, de uma reencarnação. Sendo que eles acreditavam assim, a pregação do evangelho, ela trata sobre uma ressurreição, ou seja, é uma outra visão a respeito daquilo que estão pregando. Eles não poderiam vender esse tipo de ideia, sendo que a propagação da filosofia deles era de uma transmigração. Então por que Paulo, praticamente, que foi um dos grandes escritores, eu digo um dos grandes pela sua quantidade escrita nos evangelhos, a maior parte dos evangelhos é de Paulo, por que Paulo pregaria a ressurreição de Jesus? Essa propaganda não seria aceita de forma alguma. Não é à toa que em Atos capítulo 17, versículo 16, e dando a continuidade, Paulo, quando ele está apresentando a sua pregação em Atenas, eles ficam confusos. Porque eles adoravam um Deus desconhecido. Eles até colocaram dentro de um templo chamado Deus Desconhecido, e eles adoravam esse Deus. E Paulo vai dizer que esse Deus desconhecido que eles adoravam, na verdade era Jesus. E Jesus que foi morto, foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou para resolver o problema da humanidade. Eles ficaram confusos, dizendo: que tipo de pregação você está dizendo? Isso não faz sentido para nós. Paulo, aos Coríntios, também foi a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 4, ele vai dizer bem assim: ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está nas Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma vez só a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Paulo está dizendo aos Coríntios porque lá eles acreditavam muito nas filosofias. E por acreditar muito nas filosofias da época, principalmente pelos gregos, que era uma grande potência filosófica, eles não acreditavam na ressurreição. E aí Paulo vai dizer-me assim: não, as escrituras dizem que ele morreu, as escrituras dizem que ele foi sepultado, as escrituras dizem que ele ressuscitaria ao terceiro dia, e é nisso que eu creio, e ele apareceu a mim. E se vocês não creem em mim, vocês vão procurar as pessoas que viram ele, foram testemunhas oculares. E o que vocês podem fazer? Há mais de 500 testemunhas oculares, fora os apóstolos, há mais de 500 testemunhas oculares que viram Jesus, que sabe que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Vão até eles. Aí Paulo vai dizer no versículo 12, ele vai dizer: se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que algum de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Como é que vocês vão acreditar nessa filosofia? E se Jesus não ressuscitou, e se não existe a ressurreição, e Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação. A nossa pregação não tem valor nenhum. E nós acreditamos porque nós vimos. Eu estou falando para vocês porque eu vi. Eu estou falando para vocês porque outras testemunhas viram também. Uma outra coisa que quebra muito a ideia deles é que a propaganda ela sempre volta ao hedonismo, à busca do prazer ou ao eu, principalmente ao eu. E a propaganda estimulando o hedonismo e ao eu, ela sofre aqui no evangelho de uma forma muito grotesca. Porque o evangelho, ele anula o eu, ele anula o hedonismo, ele quebra o eu e a busca pelo prazer, dizendo que nós devemos buscar a Cristo, a qual foi morto e ao terceiro dia ressuscitou, porque só nele haveria prazer. E Paulo vai dizer que se ele tinha que se gloriar por alguma coisa, ele teria que se gloriar pelo sacrifício da cruz, ou na cruz. Agora, para confirmar um contexto histórico, é preciso buscar os manuscritos. O que são manuscritos? São cópias feitas dos originais, textos originais, que vão dizer a respeito dessa história e se há alguma coisa autêntica nela. Bom, para quem não sabe, vamos falar sobre Platão. Platão tem apenas 7 manuscritos, 7 cópias depois dos originais, e foram datados depois de 1200 anos depois dos originais, e apenas 7 manuscritos. Heródoto datam 1400 anos depois
do original, sendo 8 manuscritos. E os evangelhos? Os evangelhos datam de que anos? Bom, os evangelhos depois do original datam a partir de 25 anos depois dos originais, sendo 5.686 manuscritos depois dos originais. E algumas pessoas falam, mas os evangelhos, a Bíblia foi alterada. Pois é, se você pegar todos os manuscritos, isso só em grego, mais de 5.000 manuscritos só em grego, todos eles seguem 99,5% a sua forma original. Ou seja, 99,5% ela fala de algo sempre concreto, trazendo a mesma palavra, trazendo o mesmo contexto. Ela não, de uma forma alguma, foi alterada. O que pode ter feito algumas alterações é na parte que nós recebemos nas suas traduções. Não alterações de contexto, mas alterações de palavras para que se entenda os contextos. C.S. Lewis, um crítico literário, escreveu algo muito interessante. Tenho lido poemas, romances, literatura visionária, lendas e mitos a vida toda. Sei como são. Sei que nenhum desses gêneros é assim. Existem duas visões possíveis com relação a este texto do Evangelho. Ou se trata de uma reportagem, ou algum escritor antigo e desconhecido, sem antecessores e sem sucessores conhecidos, de repente antecipou toda a técnica da moderna narrativa novelesca e realista. E será que existe algum escrito extra-bíblico que falam a respeito de Jesus? Bom, nós temos sim. Nós temos Plínio, temos Tácito, Suetônio, Flávio Joséfo, nós temos o próprio Talmud. E Talmud, para quem não sabe, ele é uma escrita praticamente controversa de Jesus. E no Talmud vai dizer que Jesus ele operou milagres feitos de bruxaria. Mas ele segue dizendo que Jesus foi um ser que existiu na terra e que ele pregou o evangelho, ou pregou essa boa nova e que operou feitos milagrosos. Uma outra controvérsia dizendo que o Império Romano poderia ter feito esse tipo de escrita para manipular as massas é que o Império Romano, depois da conquista da Grécia principalmente, eles se consideravam poderosos tanto economicamente como sabedores da vida, ou seja, eles eram os sábios, eles eram os caras, eles eram os tops. E eles se intitulavam a luz do mundo. E quando Jesus vem à Terra e Jesus vai fazer a sua pregação ou o seu sermão, que nós consideramos como Sermão do Monte, o seu carro-chefe é apontado para os discípulos principalmente e para os menos favorecidos, os improváveis. E Jesus disse para esses improváveis ou para esses discípulos: vós sois a luz do mundo. Ou seja, Jesus tira o Império Romano da jogada, colocando aos discípulos, os improváveis, dizendo: vocês são a luz do mundo e não o Império Romano. Então quebra-se toda a consciência de que o Império Romano ele iria se contradizer, iria se rebaixar, sendo que eles eram poderosos economicamente e eram poderosos pela toda a sua sabedoria, principalmente pela conquista da Grécia. Então eles iriam se contradizer. O que os escritores estão fazendo, os escritores estão dizendo de fato, de uma verdade, de que Jesus ele pregou isso. Ele pregou porque ele acreditava que aqueles discípulos eles iam dizimar o Império Romano com a pregação do Evangelho, de que o reino não é terreno, mas o reino é dos céus. Bom, e uma outra coisa que eles iriam dizer, se eles não estavam escrevendo apenas para uma mentira ou um certo de histeria coletiva. Bom, a gente vai tratar isso num próximo vídeo sobre a histeria coletiva, mas tratando de uma forma mais superficial ou algo por cima, a histeria coletiva o que seria? São vários homens, ou alguns homens, que eles começam a falar a respeito de algo mítico e propagam isso por algum tempo. Por algum tempo, mas não por longos anos. São mais de 2000 anos que existe essa história de Jesus,
uma história com diversos detalhes históricos que a própria arqueologia afirma esses detalhes históricos, e homens também que morreram por essa pregação. Se esses homens pregassem uma mentira sabendo que era mentira, será que eles morreriam por essa mentira? Eu acho que nenhum homem em sã consciência morreria por essa mentira. Ainda mais não só os escritores, mas além dos apóstolos, outros seguidores que foram testemunhas oculares de Jesus morreram acreditando que viram Jesus sendo o homem que morreu, que foi sepultado e que ao terceiro dia ressuscitou. Bom, um escritor chamado Peter Kreeft, ele faz a seguinte escrita: por que os apóstolos mentiriam? Se eles mentiram, qual foi a sua motivação e o que eles obtiveram com isso? O que eles ganharam com tudo isso? Foi incompreensão, foi rejeição, perseguição e tortura e martírio. Que bela lista de prêmios. Bom, se essas escritas todas fossem apenas uma mentira ou apenas uma propaganda, e esses homens morreram por essa mentira, bom, que prêmio é esse que a gente teria por pregar algo que não faria sentido, que era apenas uma mentira? Quem morre por uma mentira? Sabemos que os evangelhos eles foram feitos por pessoas que viram Jesus sabendo que eles eram real, tendo uma escrita também do próprio Lucas, o Lucas que não foi uma pessoa que viu Jesus ressurreto, mas ele escreveu a respeito das pessoas que viram Jesus ressurreto, e ele achou importante escrever sobre isso, e ele vai começar a sua escrita da seguinte forma: prezado Teófilo. Teófilo possivelmente era um homem da alta sociedade, pois é chamado também de excelência. Ele vai começar: prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio, e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Então, provavelmente esse Teófilo estava se convertendo ao cristianismo, e Lucas achou importante relatar essas histórias a respeito de Jesus, e é uma história muito jornalística. O seu gênero textual é muito jornalística, e não tem como refutar dizendo que ela não é uma história verídica. Bom, o que nós podemos suspeitar é se Jesus é místico, se Jesus é de fato Cristo e se Jesus é Filho de Deus. Isso nós podemos suspeitar, mas de que a Bíblia ela é verídica, isso não temos como contestar, porque a Bíblia se trata de uma história verídica, se trata de confirmações históricas, arqueológicas e filosóficas que apontam para um sentido real. Bom, agora próximos vídeos nós vamos ver se Jesus era de fato um ser filho de Deus, se Jesus era um ser místico. Mítico nós sabemos que não é, mas místico será? Se era de fato uma histeria coletiva, e nós vamos seguir com vários outros temas nesse nosso dossiê. Se você gostou, compartilha para as outras pessoas e aguarde que nós estamos preparando mais conteúdos para esse dossiê. E se você tem sugestões, aqui na descrição tem o nosso e-mail, e que você possa mandar opiniões, sugestões. Você pode mandar várias questões ali para a gente estar estudando, possíveis dossiês também para a gente também estar apresentando aqui. Então acesse lá, entre no nosso e-mail, manda um e-mail para a gente, ou no direct do meu Instagram, que eu vou estar respondendo também, e a gente vai aprendendo juntos. Muito obrigado, eu espero que você tenha gostado, compartilhe para os seus amigos e que Deus te abençoe.